A passagem de hoje é Gênesis capítulo 47, versículos 27 a 31. Vamos ler juntos. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso, me levarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Amém. Acredito que muitos de vocês já cantaram e ouviram este hino muitas vezes. O hino chama-se Rumo ao Lar Celestial. Embora já o tenham ouvido, o seu tema é muito simples e claro. O objetivo final da nossa vida como santos é o lar celestial, o céu. E a sua mensagem geral é sobre como devemos viver até lá chegarmos. Hoje, gostaria que meditássemos juntos na palavra do Senhor, focando neste tema. O texto de hoje fala sobre os últimos anos da vida de Jacó, o patriarca da fé, e este relato abrange os capítulos 47 a 50 de Gênesis. Em julho passado, falei várias vezes sobre a segunda fase da vida de Jacó, e não sei se vocês se lembram. Muitos anos se passaram desde então, e Jacó, agora com 147 anos, está no último ano de sua vida. Ele conversa com seu filho José sobre sua morte e o futuro. No versículo 30, ele pede: Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. Parece que ele pressentia a própria morte. Mas, irmãos, como vemos na Bíblia, Jacó fala sobre isso com uma calma impressionante. Como ele pôde falar da própria morte com tanta serenidade? Foi porque ele tinha esperança no que viria depois. No versículo 30 que lemos há pouco, ele diz: Me sepultarás na sepultura deles. Esta sepultura dos antepassados refere-se ao túmulo da família, onde seu avô Abraão e sua avó Sara, e seus pais, Isaque e Rebeca, estavam sepultados. Algumas pessoas consideram a preparação do próprio túmulo algo muito importante. O pedido de Jacó para ser sepultado no túmulo de seus antepassados, no entanto, tem um significado diferente. Não é simplesmente um desejo de ser enterrado no jazigo da família, mas um ato de fé, pois a terra de Canaã, onde ficava o túmulo de seus antepassados, era a terra que Deus prometeu dar, como possessão perpétua a Abraão e seus descendentes. Portanto, vemos aqui um significado espiritual que transcende o conceito de um túmulo familiar. Em outras palavras, significa: eu quero ser sepultado na terra da promessa de Deus. Este era o desejo sincero de Jacó, e também o que ele almejava para seus descendentes. Em Gênesis 48, versículo 21, ele deixou como testamento: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar à terra de vossos pais. Na verdade, naquela época, a família de Jacó vivia o auge da prosperidade. Por causa de seu filho José, recebiam tratamento privilegiado no Império Egípcio e viviam há 17 anos em Ramessés, a terra mais fértil do Egito. Provavelmente desfrutavam de uma vida muito estável e abastada. Mas Jacó deixou bem claro que ele e sua família não deveriam permanecer ali. O pensamento de Jacó era: embora tenhamos vindo para o Egito por causa da fome em Canaã, e estejamos a viver bem aqui, assim que possível, devemos deixar este lugar e voltar para a terra da promessa. No entanto, o pensamento de seus descendentes poderia ser diferente. Durante os 17 anos que viveram ali, eles certamente se acostumaram com a vida no Egito. E o fato de que José, seu parente, era o segundo homem mais poderoso do Egito,
provavelmente os enchia de orgulho. Talvez não quisessem partir. Mas Jacó conhecia bem as armadilhas do sucesso, da prosperidade, da abundância e do poder. Ele sabia que essas coisas continham um veneno mortal que facilmente nos faz esquecer de Deus. Corrompe o coração humano e o torna orgulhoso. Por isso, ele entendia que seus descendentes deveriam deixar aquele lugar o mais rápido possível. Embora o corpo de Jacó estivesse no Egito, podemos dizer que seu coração permanecia na terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã. Por isso, ainda que ele mesmo não pudesse voltar em vida, mas somente após a sua morte, pediu a seu filho José: "Quando eu morrer, por favor, sepulte-me em Canaã, a terra prometida." Nosso Deus considerou muito bela essa atitude de Jacó. Por isso, em Hebreus 11, versículo 16, o sentimento de Abraão, Isaque e Jacó é expresso da seguinte forma: "Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial." O desejo deles pela terra de Canaã, seu lar, foi reconhecido por Deus como um anseio pela pátria celestial. E o texto continua: "Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade." Irmãos, esta pátria melhor, a celestial, esta cidade, é o céu. O céu para onde Abraão, Isaque e Jacó já foram e o lugar para onde nós também iremos no futuro. Portanto, a razão pela qual Jacó pôde estar tão calmo diante da morte foi porque ele tinha a fé e a esperança de que, depois de morrer, iria para a terra prometida por Deus. Essa esperança permitiu que ele renunciasse à riqueza e à estabilidade do Egito com um coração sereno. Ele foi verdadeiramente um grande homem de fé, e aos olhos de Deus, sua atitude era extremamente bela. Por isso, a palavra de Deus declara que ele lhe preparou uma pátria melhor, o céu, e o conduziu para lá. Hoje, através do exemplo de Jacó, Deus nos ensina claramente como nós, cristãos, devemos encarar a morte, um destino inevitável para todo ser humano. Irmãos, existem algumas atitudes importantes para encarar a morte. A primeira é saber e aceitar que vamos morrer. Jacó tinha isso muito claro. De fato, todos nós morreremos, e ninguém pode escapar da morte. Temos aqui jovens e idosos, mas, independentemente da idade, nenhum de nós pode ter certeza de que calçará amanhã de manhã os sapatos que tirou esta noite. Existe uma expressão latina, que significa: lembre-se de que você vai morrer. O professor Lee O-Young, considerado um intelectual de nossa era, faleceu há alguns anos e nos deixou como sua última obra um livro chamado Memento Mori. E, como mencionei no folheto de evangelismo da nossa igreja, esse livro foi escrito em reflexão a uma carta que o empresário Lee Byung-chul enviou a alguns padres e pastores pouco antes de sua morte, expressando suas indagações sobre a alma. Recomendo a leitura a todos. Acredito que será de grande proveito. Ao escrever o livro Memento Mori, o professor Lee O-Young disse que essa expressão era o seu lema. Foi uma frase que teve grande influência em toda a sua vida. Mas vocês sabem com que idade ele começou a pensar sobre o? Ele disse que foi aos 6 anos. Aos 6 anos, ele pensou seriamente sobre a morte e viveu com profundas reflexões sobre a vida e o que vem depois dela. Penso que sua genialidade, sua profunda capacidade de introspecção, está relacionada a isso. Irmãos, se alguém pensasse que morreria amanhã, suas palavras, ações e a atitude com que vive o dia de hoje seriam completamente diferentes. Pensem nisso por um momento. Vamos imaginar. Se eu soubesse que hoje seria meu último dia e que eu poderia morrer esta noite, creio que haveria uma mudança radical em minha vida. No entanto, a razão pela qual nossa vida continua na mesma rotina, sem mudanças significativas, é a nossa falta de consciência do nós sabemos. Sabemos que vamos morrer, mas não admitimos o fato de que podemos morrer hoje. Não queremos acreditar. Se realmente acreditássemos, não viveríamos da mesma forma.
nossa vida seria definitivamente diferente. A forma como usamos o tempo e o dinheiro, e como nos relacionamos com as pessoas, tudo seria diferente. Acredito que também viveríamos nossa vida de fé de uma maneira muito mais profunda. Dizem que no século IV a.C., havia um rei famoso chamado Filipe. O rei Filipe era o pai de Alexandre, o Grande, que fundou o Império Helênico. Conta-se que ele chamou um servo e lhe deu esta ordem: todas as manhãs, a primeira coisa que você fará será vir ao meu quarto e dizer: Majestade, lembre-se de que sois mortal. Essa era a única tarefa do servo. Todas as manhãs, ele vinha e dizia: Majestade, lembre-se de que sois mortal. Penso que esta foi uma precaução que o rei Filipe impôs a si mesmo para não se deixar corromper pelo poder e pela arrogância do seu cargo. Eclesiastes 7, versículos 2 e 4, diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Quando eu tinha cerca de 35 anos, participei de um seminário sobre a morte. Fui a um centro de retiros cristão para um programa de 5 dias, onde escrevi meu próprio testamento e, refletindo sobre minha vida, redigi meu elogio fúnebre. Isso fazia parte do treinamento. E todos os participantes passaram pela experiência de um funeral simulado. Entramos num caixão e a tampa foi fechada simbolicamente. Seguindo o rito fúnebre, os outros participantes carregaram o caixão, levaram-no para uma cova já cavada e o cobriram com terra. Uma pessoa conduziu o culto e leu o elogio fúnebre que eu havia escrito. Enquanto a cerimônia prosseguia, deitado dentro do caixão, fui invadido por muitos pensamentos e um grande choque. E se eu realmente estivesse sendo enterrado e minha respiração parasse? O que aconteceria com minha família, com a igreja? Vários pensamentos como esses surgiram dentro daquele caixão, na cova. Mas o mais interessante é que, depois daquela experiência, a morte deixou de ser um tabu para mim. Um dia, eu vou morrer. A morte é isto. Então, preciso viver desta forma. Esse pensamento firmou-se em minha mente e até hoje, a morte não me é estranha. Entendo perfeitamente que ela é apenas uma etapa na intensa jornada da vida. Irmãos, Hebreus 9, versículo 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. A morte é um destino inevitável para todos os seres humanos. Abraão morreu, Isaque morreu, Jacó morreu, todos os nossos grandes heróis da fé morreram e nós também morreremos. Por isso, um passo fundamental para encarar a morte enquanto vivemos é saber que vamos morrer e aceitar essa realidade. Outra atitude essencial é viver esperando e ansiando pelo lar celestial, o céu, que nos foi preparado para depois da morte. A razão pela qual Jacó pôde estar tão calmo diante da morte foi porque ele tinha a esperança de ir para a terra da promessa. E como vimos, o Senhor se agradou dessa fé, reconhecendo-a como o caminho para uma pátria ainda melhor, a celestial. Recentemente, o hino que mais tenho ouvido e cantado é Rumo ao Lar Celestial. Cantei e ouvi muitas vezes. A letra diz: mesmo que a tempestade e a chuva da tribulação soprem com força, e embora o sofrimento seja grande, por causa dele, o céu se torna mais nítido. Que letra linda, não é? Nesta semana, ao ouvir e cantar este hino, meu coração se encheu de alegria e felicidade, e o céu começou a tomar forma em minha mente. Eu quase podia vê-lo. Irmãos, a verdadeira felicidade do crente está em pensar, ansiar e desejar o céu. Acredito que a verdadeira felicidade do crente é, mesmo vivendo nesta terra, ansiar tanto pelo céu a ponto de sentir-se transportado para lá, como o apóstolo Paulo experimentou, e com essa fé, olhar para a realidade presente a partir da perspectiva celestial.
Vivendo assim, quando Deus nos chamar, partiremos sem arrependimentos. No início do ano passado, li um livro chamado Filhos do Abba. A esposa de um pastor amigo me deu de presente. Só pelo título, vocês já devem ter uma ideia do conteúdo. É um livro sobre nós, que somos filhos de Deus. Ele conta as experiências de um homem que, após servir como padre católico, teve um encontro dramático com Jesus, converteu-se, renunciou ao sacerdócio e começou uma nova vida. Mas, ao me entregar o livro, a esposa do pastor me disse o seguinte: Pastor, quando chegarmos ao céu, Deus nos dará galardões. Qual o senhor acha que é o critério para esses galardões? E ela mesma respondeu: Neste livro, o autor diz que o critério são as feridas. Diz que o galardão celestial será determinado pelo tamanho das feridas que recebemos enquanto vivemos pela fé. Então, ela me entregou o livro. Ao ouvir aquilo, fiquei atônito, mas, refletindo, percebi que havia uma profunda verdade naquelas palavras. Jesus disse algo semelhante, não é mesmo? Em Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso nos faz pensar, irmãos. Quanto mais profunda for nossa dedicação à obra do Senhor, quanto mais nos esforçarmos, maior a probabilidade de, por causa da nossa fé, sermos insultados, passarmos por dificuldades e ouvirmos acusações falsas. Peço que, nessas horas, não nos sintamos injustiçados. Não há razão para sairmos por aí tentando nos justificar diante das pessoas. Pelo contrário, pensando nas milhas de recompensa que acumulamos no céu, seria maravilhoso se pudéssemos, como diz a palavra, nos alegrar, regozijar e aceitar tudo com serenidade. Há algum tempo, encontrei um missionário que passou por inúmeras dificuldades durante seus longos anos no campo. Ele foi muito mal compreendido, criticado e sofreu privações físicas e materiais. No final da nossa conversa, mencionei essa ideia de que as feridas são o critério para o galardão. E então, ele começou a soluçar. Aquele homem, já com mais de 60 anos, chorava abertamente ali na cafeteria, na minha frente. Eram lágrimas de alegria e esperança, mais do que de tristeza. Então, choramos juntos, demos as mãos, oramos e consolamo-nos mutuamente. Amados irmãos, durante nossos dias neste mundo, enfrentaremos muitos desafios. Como diz o hino, haverá momentos em que a tempestade, a tribulação e o grande sofrimento nos deixarão sem saber o que fazer. Nesses momentos, pensemos em nosso lar celestial e lembremo-nos de que Deus está a contar as nossas feridas e a preparar o nosso galardão. Com essa certeza, podemos superar a tristeza, a dor e o sofrimento deste mundo. Há uma terceira atitude para encarar a morte: adorar a Deus. No versículo 31, vemos que, depois de Jacó terminar de falar sobre seu sepultamento com José, o texto diz: Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Irmãos, pensem nesta cena. Que momento impressionante! Ele se inclinou na cabeceira da cama e adorou a Deus. Como foi essa adoração? A maior adoração é olhar para o passado, lembrar-se da graça de Deus e agradecer. Essa é a adoração mais profunda. Desde que Jacó iniciou a segunda fase de sua vida e experimentou o amor de Deus em Betel, a adoração se tornou parte de sua rotina. Ele reitera isso várias vezes no capítulo 48. Vejam os versículos 3 e 4. Vamos ler juntos. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Luz, na terra de Canaã, é o antigo nome de Betel. Foi ali que ele experimentou o amor de Deus. É sobre isso que ele está a falar. Deus me abençoou,
e me conduziu até aqui. E não apenas isso, mas também esta graça que recebi continuará a fluir para os meus descendentes, para vocês. Ele está a relembrar e a agradecer. Isso é adoração. Olhar para a graça de Deus e agradecer é adorar. E nos versículos 15 e 16 do mesmo capítulo, ele menciona a graça de Deus mais uma vez. E abençoou a José e disse: O Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se, como peixes em multidão, no meio da terra. Ele me sustentou desde o meu nascimento. Este Deus me guiou e me conduziu. Em essência, ele está a dizer: José, o seu sucesso não foi por acaso, não foi pela sua força, foi a promessa de Deus, foi a bênção de Deus. Jacó viveu toda a sua vida lembrando-se da graça de Deus e confiando nela. Portanto, diante da morte, ele não podia fazer outra coisa senão agradecer. Naquele dia, em seu leito de morte, ele se inclinou para adorar a Deus. Seu filho José estava a ver tudo. O que ele terá pensado? A força com que meu pai viveu seus 147 anos de vida árdua está aqui. A razão pela qual nossa família prosperou é o fruto da fé do meu pai, que adora a Deus desta forma. Eu também preciso viver assim. Acredito que o coração de José se encheu desse sentimento. Jacó era assim. Ele vivia em adoração a Deus em todas as circunstâncias. Sempre que penso nisso, lembro-me de uma história que ouvi de um pastor há muito tempo. Ele pastoreava em Seul e, certa noite, ao passar por Seong-Sudong, viu as luzes do hospital da Universidade Hanyang e lembrou-se de um membro da igreja que estava internado ali. Embora fosse tarde, decidiu visitá-lo. Ao chegar ao quarto, encontrou o homem ajoelhado ao lado da cama, orando fervorosamente. Esperou um bom tempo e, quando ele terminou, perguntou: Pelo que o senhor estava orando? E ele respondeu: Pastor, eu estava a agradecer. Ele continuou: À medida que o fim se aproxima, percebi que só tenho motivos para me arrepender. Então comecei orando em arrependimento. Como se virasse as páginas de um livro, fui lembrando de cada erro, cada falha, cada palavra dura, cada ato vergonhoso e dizendo: Senhor, eu errei, eu falhei. Embora já tivesse me arrependido antes, estava a rever minha vida e a me arrepender de novo. Enquanto fazia isso, sentia um peso enorme. Mas, a cada confissão, eu ouvia a voz de Deus em meu coração: É mesmo, meu amado servo. Naquela época, eu estava com você. Mesmo ali, eu te amei e te perdoei. Quando você errou, eu estava ao seu lado, tendo paciência. E desde então até agora, o meu amor por você não mudou. Pastor, ao ouvir essas palavras, a gratidão se tornou tão grande que superou o arrependimento, e eu não pude fazer outra coisa senão agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua paciência, pela tua direção, pelo teu perdão. Obrigado por me amares tanto. Foi assim que ele orou. E, poucos dias depois, faleceu. Irmãos, essa não se parece com a gratidão e a adoração de Jacó? Amados santos, o céu é o maior presente que Deus nos preparou. Portanto, não nos preocupemos nem temamos a morte. Em vez disso, durante os dias que nos restam, ansiemos ainda mais pelo céu que o Senhor nos preparou. E, adorando a Deus todos os dias, vivamos de forma mais bela e íntegra até o dia em que estaremos na presença do Senhor. Amados, esta noite pode ser a última de nossas vidas. Olhemos para o nosso passado. Vamos orar. Pensemos em nossa vida. Esta noite pode ser a nossa última. Não deveria haver uma mudança em nós? Não podemos continuar a viver da mesma maneira. Precisamos mudar. Precisamos nos arrepender e, lembrando da graça do Senhor, precisamos agradecer. Tudo em nossa vida é pela graça dele, não é? E como nossos filhos viverão no futuro? Eles também viverão pela graça do Senhor.
Não precisamos nos preocupar excessivamente com eles. Deus cuidará de tudo. Se vivermos hoje uma vida de adoração, essa graça certamente alcançará nossos descendentes. Como devemos viver? Como devemos viver nossa vida de fé? Oremos juntos ao Senhor. Oremos em silêncio. Obrigado, Senhor. Agradecemos porque, apesar de sermos cheios de falhas, fomos redimidos pela Tua graça e guardados em Teu amor até o dia de hoje. Vivemos neste mundo desafiador, onde a jornada por vezes se assemelha a uma guerra. Lutamos, nos esforçamos, mas reconhecemos que chegamos até aqui unicamente pela graça de Deus. O respirar, o trabalhar, o pensar, o nos relacionarmos e o simples fato de existirmos, tudo é pela Tua graça. Obrigado por nos permitir sonhar com o novo e avançar com esperança. Assim como Jacó se inclinou em seu leito de morte para adorar, desejamos, Senhor, que a adoração seja a nossa rotina. Nada fizemos e nada faremos sem a Tua graça, e nossos descendentes também não podem viver sem ela. Por isso, Senhor, que a nossa vida diária, enquanto estivermos neste mundo, seja um ato de adoração a Ti. Hoje, através do exemplo dos últimos dias de Jacó, o Senhor nos ensinou como devemos viver e como devemos encarar a morte. Senhor, que possamos viver com essa fé e, quando nos chamares, chegar à Tua presença sem vergonha, olhando com alegria para os galardões que nos preparaste. Até hoje, enfrentamos muitas tempestades e tribulações. Houve dias difíceis e dolorosos. Tentamos viver com retidão, trabalhamos duro, mas muitas vezes o que ouvimos foram críticas, perseguições e palavras contrárias, que nos trouxeram sofrimento. Mas agora, Senhor, ajuda-nos a não nos abalarmos mais com isso. Ajuda-nos a crer que o Senhor vê todas as coisas e a lembrar que nossas feridas se transformarão em galardões, para que hoje também possamos caminhar firmemente neste caminho de fé. Concede-nos a Tua graça, Senhor. Oramos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.